Chaves é sem sombra de dúvidas uma das séries clássicas de humor mais aclamadas do mundo. A comédia de origem mexicana fez tanto sucesso que adquiriu uma grande popularidade a nível internacional, sobretudo nos países sul-americanos, Espanha e, é claro, no Brasil. Mas como toda boa trama tem um lado negro, não poderia ser diferente com o Chaves, não é verdade? Você já viu o episódio em que Chaves finge que foi atropelado por um carro? Na época em que a TV mexicana transmitia episódios inéditos da série, depois que esse episódio passou, ocorreu uma pausa e a série só voltou 4 meses depois. Mas afinal, o que aconteceu durante esses 4 meses? Bolanhos, aparentemente, havia filmado o que deveria ser o episódio final de Chaves, e ele era mais ou menos como vou descrever agora. O capítulo começa com a introdução característica da série, mas o som está diferente. Quando a vila aparece, não tem ninguém no pátio. O portão se abre como se alguém fosse entrar, mas ninguém entra. E o episódio continua nisso, por 2 ou 3 minutos, apenas mostrando a vila vazia e o portão aberto, até que finalmente Chaves aparece, saindo pela rua. Depois dessa cena, aparecem Kiko e Chiquinha na vila. Kiko então pergunta para Chiquinha onde é que está o Chaves. Chiquinha responde que ele está na rua. No momento exato em que ela diz "na rua", ouve-se um barulho horrível que não aparece em nenhum outro episódio da série. Após isso, surge a cena do episódio que foi transmitido na TV, e provavelmente você já assistiu. É a típica cena em que o Chaves se finge de morto, estando coberto por ketchup, onde todos os moradores da vila aparecem chorando. Porém, o som é muito antiquado. Os soluços parecem estar vindo de muito mais pessoas do que aquelas que aparecem na cena. Nesse momento, a cena é cortada, para o que parece ser uma parada para os comerciais. Depois disso, acontece uma brusca mudança de cenário. Dona Florinda, Seu Madruga, Professor Girafales, Kiko e Chiquinha estão em frente a um fundo preto. Na frente deles, parece haver um caixão, com o suposto corpo do Chaves, mas não dá para ter certeza. Os 5 personagens parecem estar completamente horrorizados. Dona Florinda parece muito mais magra, e quando parece que ela está apenas atuando, a feição devastada dela é realçada. A câmera foca em seu rosto por 5 longos minutos. Depois dessa cena incrivelmente longa, Kika e Chiquinha dizem "chavinho" em vozes de coração partido, melancolia total. Kiko não estava falando com sua voz típica, o que levanta a questão: será que os atores Carlos Villagrán e Florinda Mesa estavam realmente atuando ou se o sentimento era real? Depois disso, finalmente aparece a imagem do corpo do Chaves. É nessa cena, mais do que em qualquer outra, que são levantadas muitas dúvidas, como por exemplo, o corpo desse suposto Chaves é mais alto que do ator Roberto Gomes Bolanhos. O terno que ele está vestindo é muito pequeno. Pode-se notar também que ele é mais gordo que o habitual e sua pele mais escura. As 2 pernas dele encontram-se quebradas e ensanguentadas, assim como seu boné, que cobre o seu rosto e também está coberto de sangue. Se comparados ao resto do corpo, os braços encontram-se estranhamente magros. O corpo dele aparenta estar extremamente limpo, o que contrasta com os membros que ainda estão sujos e ensanguentados. Supostamente, essa cena dura quase 5 minutos, antes de iniciar a música final da série. Vale lembrar que depois da transmissão desse episódio, houve um recesso de 4 meses, até Bolanhos reunir o seu elenco novamente. Existem muitas controvérsias sobre quem teria feito tal corpo do Chaves. Além disso, há algum tempo atrás, Bolanhos disse que queria fazer algo inédito na história da televisão. De acordo com um rumor, Bolanhos desejava que no último episódio de Chaves, o personagem se sacrificasse, evitando o atropelamento de uma criança. Porém, tal episódio nunca foi filmado. A filha do autor o alertou que isso poderia influenciar outras crianças a quererem imitar o personagem.